Nós sabemos que nas provas externas, que é o que mais nos interessa nesse momento, mais da metade das questões é de geometria. E a geometria espacial, ela aparece muito, ela é muito gritante. Principalmente a geometria espacial de posição, que a gente estuda pouco lá no segundo ano, às vezes porque tem muita fórmula, muita letra, e fica uma coisa maçante. Eu digo que a parte mais maçante da geometria é quando a gente começa a entender um postulado, um teorema, a posição de retas, de pontos e blá, 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 que a gente acha que não tem utilidade, mas nós vamos ver hoje algumas aplicações para poder a gente compreender melhor e revisar a geometria espacial. Hoje a gente vai dar uma viajada nos poliedros convexos e côncavos, relembrar a relação de Euler e os poliedros de Platão. Beleza? Qualquer coisa que vocês queiram falar, se vocês quiserem dar opinião, perguntar, fiquem à vontade, a aula é de vocês. Eu só estou aqui como mediadora para tentar ajudar nos estudos de vocês para melhorar nosso conhecimento. Muito bem. Eu vou ver se eu consigo mandar aqui a projeção e daqui a pouco a gente fala sobre o assunto. Só um minutinho, tá? Não está aparecendo aqui para mim. Está aparecendo para vocês? Acho que tá não. Ainda não. Tá. Guarda aí um pouquinho. Olha aqui, Tânia, essa janela aqui não tá aparecendo. E aí, gente, chegou? Sim ou Agora não? chegou. Muito Sim. bem. Vamos começar a geometria espacial de posição. Antes de mais nada, nós precisamos lembrar dos conceitos primitivos da geometria. São eles: o ponto, a reta e o plano. O ponto, indicado sempre por letra maiúscula do alfabeto, a reta, representada por letra minúscula, nada mais é do que uma linha compreendida com infinitos pontos, que não tem começo nem fim, ela não tem limites. Se eu limitar uma reta com um ponto, eu vou estar fazendo uma semi-reta. Se eu limitar essa reta com 2 pontos, eu vou estar fazendo, além da semi-reta, os segmentos de reta. E o plano nada mais é do que as figuras planas que nós conhecemos, representadas sempre por letras do alfabeto grego. Para se estudar geometria espacial, é preciso a gente ter um pouco de noção dos postulados e axiomas. O que são postulados e axiomas? Na definição dos conceitos primitivos, são aqueles que são aceitados sem ter demonstração, ou seja, vem de tão longe que não se tem como demonstrar. Por exemplo, em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. 2 pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Um único ponto divide uma reta em 2 semi-retas. Por um ponto passam infinitas retas. Então, nós chamamos de postulados e de axiomas toda fórmula matemática, regra ou, digamos assim, um conhecimento que não precisa ser demonstrado para que a gente aceite ele. E o que é um teorema? O teorema são as propriedades matemáticas que podem ser demonstradas e justificadas através de postulados e através de axiomas também. Aí eu trouxe para vocês as posições relativas entre as retas. Retas coplanares, aquelas que estão no mesmo plano. É importante demais, gente, lembrar desses nomes. A linguagem matemática ela pode
influenciar muito numa resolução de uma questão sua. Então, quando falar coplanar, está dentro do mesmo plano. Não coplanares ou reversos estão em planos distintos. Vejam bem, retas coplanares podem aparecer paralelas, sempre na mesma direção, mesmo sentido, nunca se encontram. A interseção entre elas é vazia. Paralelas coincidentes, têm a mesma direção, o mesmo sentido. Todos os pontos que constam em uma reta, constam também na outra, ou seja, uma está sobreposta à outra. A interseção entre elas duas é infinito, porque infinitos pontos são compatíveis com os dois. E retas concorrentes são aquelas que estão no mesmo plano e elas se encontram apenas em um ponto. Podem ser simplesmente concorrentes ou concorrentes perpendiculares, quando elas formam ângulos retos. E a interseção entre elas é um único ponto. Quando a gente fala em retas não coplanares ou reversas, elas podem aparecer oblíquas, uma está dentro do plano, a outra sai fora. Ou ortogonais, quando ela pega o espaço. A interseção entre elas é vazia. Até aí, alguém quer perguntar? Não. Muito bem. Se quiser, pode me atrapalhar, não tem problema não, pode interromper. E a posição entre reta e plano? Da mesma forma. A reta se chama concorrente ou secante ao plano quando ela intercepta pelo plano. E a interseção entre o plano e essa reta é apenas o ponto. É como se ela tivesse furado, fosse um furo, desse um corte. E a reta contida no plano é quando ela está toda dentro dele. A interseção entre o plano e a reta é a própria reta. E a reta paralela ao plano é quando eles não se encontram, tem a mesma direção, o mesmo sentido, e a interseção entre eles é vazia. E quando é que a gente diz que a reta é perpendicular? Eu acabei de falar nesse instante. Ela é perpendicular ou ortogonal. Lembrem desse nome aí que ele aparece muito no Enem. Quando a reta é ortogonal, ela forma ângulos retos. Ela vem formando ângulos retos com o plano. Certo? Vou botar aqui. Uma reta está perpendicular ao plano se somente se for perpendicular a duas retas concorrentes contidas no plano. Se uma reta é perpendicular ao plano, ela está perpendicular ou ortogonal às retas contidas nesse plano. E a reta paralela ao plano, como a gente já viu antes, ela simplesmente está na mesma direção, no mesmo sentido, não tem pontos coincidentes do plano em que está se referindo. Se uma reta é paralela ao plano, ela está paralela ou reversa às retas do plano. Então, vamos ver os nomes que a gente precisa gravar hoje. Perpendicular, ortogonal e reversa. São esses três nomes que a gente precisa memorizar hoje, porque eu acredito que paralela, concorrente e coincidente é muito comum no nosso dia a dia, no nosso estudo. E quando se fala em perpendicularismo, lembre logo, um ângulo reto está formando um ângulo reto. E se isso acontecer entre os planos? Quando é que eu digo que dois planos são concorrentes? Da mesma forma, quando existir apenas uma reta, que intercepta eles dois. A interseção entre esses dois planos alfa e beta é a reta R, é o que existe em comum. Quando dois planos são paralelos, por exemplo, duas paredes da sala que estão na mesma direção, no mesmo sentido, nunca vão se encontrar. E quando eles são coincidentes, da mesma forma, quando todos os pontos e retas que contém dentro do plano estão também dentro do outro. Sim, gente, antes da gente começar a geometria espacial, alguém quer comentar ou posso seguir em frente? Que eu não Pode estou vendo o continuar. chat. Então tá bom. Geometria espacial. Estudamos ano passado, passamos mais ou menos 2, 3 meses nos aprofundando na geometria espacial. Vamos ver o que a gente lembra dela. A geometria espacial nada mais é do que as formas geométricas tridimensionais, que podem ser diferenciadas de duas formas.
corpo redondo e poliedros. Hoje a gente vai falar só dos poliedros. Os poliedros são as figuras espaciais formadas por polígonos, né? Eles não giram com facilidade, não têm linhas curvas. Poliedros. Esta figura aqui, quem lembra o nome dela? A primeira figura. Como é o nome dessa figura, gente? Pirâmide de... Não. Esqueci. É um prisma. Os poliedros se dividem em dois: prismas e pirâmides. Os prismas possuem características semelhantes, duas bases. A base de baixo é igual à base de cima. São formados por faces retangulares. As faces laterais são retangulares. A diferença do prisma para a pirâmide é que as pirâmides também possuem uma base. Ganha seu nome de acordo com a base, mas suas faces laterais são triangulares e na ponta tem um vértice. Vamos ver se a gente consegue lembrar, ó. Dá para ver o mouse mexendo aí, ó? Aresta, sim ou não? Vocês conseguem ver? Ou não vê eu mexendo o mouse? Sim. Pronto. Aresta, vértice, ó, o cantinho. Um vértice em um prisma sempre é o encontro de três arestas. Quando eu fecho as arestas e formo um plano, eu tenho uma face da minha figura, uma face do poliedro. Então, as faces dos poliedros são planos. As arestas dos poliedros são retas. E os vértices dos poliedros são pontos. Por isso que a gente começou com os conceitos primitivos. Ora, vértice, canto, ponto, letra maiúscula. Aresta, reta, ligação de pontos, letra minúscula. Plano é o fechamento das retas. Vejam bem, os poliedros podem ser apresentados de duas formas. Poliedros convexo, são esses dois aqui, ó, todos dois prismas, e não convexo. Eu costumo dizer que o poliedro não convexo é aquele que tem uma abertura, tem um furo. Quando você jogar uma reta aqui, vai ter um espaço que a reta vai ficar fora dele. A superfície de um poliedro é formada por polígonos, chamada de face. Os lados dos polígonos são chamados de arestas dos poliedros e os vértices dos poliedros também são os vértices dos polígonos. Vejam bem, nós temos aqui poliedros convexos. Ó, como eu falei para vocês, se você traçar uma reta dentro dele, não vai ter pontos fora. E os poliedros não convexos, ó, a abertura aqui, passando por fora. Num poliedro convexo, uma aresta é sempre comum a apenas duas faces. Num poliedro convexo, cada face está contida em planos diferentes. Vejam bem, gente, é importante a gente lembrar dessas duas frases. Quando eu for caracterizar um poliedro convexo e não convexo, as faces do poliedro convexo estão em planos diferentes. Por quê? Porque os poliedros convexos, eles podem ser estudados mais aprofundadamente. Vou mostrar a vocês agora. Através da relação de Euler. Alguém lembra da relação de Euler? Vamos fazer amor a dois? Lembram disso ou não? Sim. Lembra? Muito bem. Quando é que eu uso a relação de Euler? Toda vez que eu for trabalhar com poliedros convexos, ela me dá uma fórmula matemática para descobrir o número de faces, vértices e arestas de qualquer poliedro, o que? Convexo. Pode servir por alguns poliedros não convexos, mas como não são para todos, a relação de Euler é utilizada apenas para poliedros convexos. O que eu digo? Em qualquer poliedro convexo, o número de vértices mais o número de face é igual ao número de aresta mais 2. Vamos fazer amor a 2. Vamos lembrar da formulinha, porque nem sempre ela vai vir nas questões para a gente trabalhar.
E aqui ele mostrou para a gente, acho que é um cubo, que está meio feiozinho. Esse cubo aqui, para a gente provar que a relação de Euler funciona. Quantos vértices ele tem? Ó? 8 cantos, 8 vértices. Quantas arestas? 12, se vocês contarem vai dar 12. E as faces? São 6 faces, 6 planos. Se você somar o número de vértices com o número de faces, 6 mais 8, 14. Isso é igual ao número de aresta mais 2. 12 mais 2, 14. Então, a relação de Euler ela é válida para todo poliedro convexo. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Memorize. Vamos fazer amor a 2. Alguém quer comentar ou eu posso continuar? Vamos, gente, dê opinião, perguntem. Estou indo muito certo. rápido. Querem perguntar? Não. Ave Maria. Vamos próximo. Esse aqui é um prisma, gente, também. Porque é uma caixinha, a tampa de cima é igual à tampa de baixo. Ele é convexo, não tem abertura, não tem furo nele. Observe bem, esse poliedro é um prisma de base de 6 lados. Então, prisma de base hexagonal. Se eu precisar do número de face, vértice ou aresta deles, o que é que eu faço? Eu preciso ter 2 para descobrir outro. Quantos vértices ele tem? 6 embaixo, 6 em cima. Quantas arestas? Ele vai ter 6 embaixo, 6 em cima, 6 do lado, 18. E as faces? 6 laterais e as duas tampinhas, duas faces da base, 8. Quando eu somo vértice mais face, dá o quê? 20. É igual a aresta mais 2, 20. Então, eu estou provando para vocês que a fórmula de Euler, a relação de Euler, vamos fazer amor a 2, ela é válida para todo poliedro convexo. Aqui a gente tem 2 exemplos que agora eu preciso que vocês façam para poder interagir comigo. Vamos lá? Bora, gente. Exemplo 1 e exemplo 2. Eu tenho um poliedro convexo que possui 12 faces. E também tem 8 vértices. Eu preciso que vocês me digam o número de arestas. Aí tá na cara, né? Já fizeram? A letra B. Um poliedro convexo que possui 4 faces pentagonais e 6 faces triangulares. Ele diz ainda para eu determinar o número de vértice e de aresta desse poliedro. Vou parar de projetar para a gente responder. Vê se dá para ver o quadro. Meninos, dá para ver o quadro? Gente, dá para ver o quadro? Tá carregando. Não é não? Tá carregando. Tá. E agora? Não dá pra ver ainda não. Agora sim. Ok, então vamos lá. Vejam bem, o primeiro exemplo dizia assim. Tem um poliedro convexo com 12 faces, 8 vértices. Quantas arestas? Aqui é o mais básico do básico. Se eu tenho o número de faces e o número de vértices, que é o aresta, eu uso. Vamos fazer amor a 2. Só substituir, equaçãozinha básica. 12 faces, 8 vértices. Aresta mais 2. 20 igual a aresta mais 2. Então, aresta é igual a 20 menos 2, 18.
que foi o prisma que a gente trabalhou anteriormente. Beleza? Agora vejam essa aqui. Eu tenho um poliedro convexo com 4 faces pentagonais, 6 faces triangulares. Descubra o número de vértices e o número de aresta. Ora, para eu encontrar o número de aresta, eu quero que vocês lembrem que as arestas são compartilhadas com 2 faces de cada poliedro. Então, você vai simplesmente contar quantas faces ele tem e dividir para 2. O número de arestas você sempre tem que multiplicar por 2. Como assim? Vejam bem. O meu poliedro possui 4 faces pentagonais e 6 faces triangulares. Então, ele tem 10 faces no total. Ele possui 4 faces pentagonais. Então, é 4 vezes... Um pentágono tem quantos lados? 5. 5. E aí, eu vou estar compartilhando com 2 lados. Mas ele possui 6 faces triangulares. Então, 6 vezes triangular, 3, também compartilha com 2. Aí eu vou encontrar o número de arestas. 4 vezes 5, 20, dividido para 2, 10, mais 3 vezes 6, 18, dividido para 2, 9. O número de arestas, 19. Ora, se eu conheço o número de faces, o número de arestas, para encontrar os vértices, é só eu usar a relação de Euler. Vamos fazer amor a 2. Então, eu faço o quê? Número de vértice mais o número de faces, que é 10, vai ser igual a 19 mais 2. Então, o número de vértices é igual a 19 mais 2, 21 menos 10. O número de vértices é 11. Esse poliedro tem 11 vértices. Que me dizem? Legal. Cadê Ellen? Comentário, gente, por favor. Participa aí, fala alguma coisa. Por favor. Eu vou tentar agora mandar para vocês um vídeo de animação para a gente lembrar dos poliedros de Platão e ver como eu vou utilizar isso nas minhas provas externas. Tudo bem, meus anjos? Tudo bem. Olá, meu caro. Nesse vídeo,
nós vamos estudar os poliedros de Platão. Apresentam propriedades especiais. Primeira propriedade é euleriano, ou seja, Tá dando para vale a ouvir? relação de Euler. Sim, Vamos fazer amor Dá a para dois. ver? Se tá você tudo não certo. viu a aula de poliedros, pare esse vídeo agora e abra a outra aula. Assista a outra aula de poliedros antes de continuar, ok? Você vai ver da onde que vem esta relação de Euler. Segunda propriedade, a mesma quantidade de arestas nos vértices. Já vamos ver os poliedros aqui mesmo. E terceira propriedade, a mesma quantidade de lados nas faces, ou seja, Eu vou todos tentar, os gente, aumentar o poliedros de som. Platão Eu não sei. apresentam o mesmo tipo de face. Se uma face é triangular, então todas serão triangulares. Se uma face é quadrangular, então todas serão também quadrangulares, e assim sucessivamente. Existem apenas 5. E todos esses 5 formam essa palavra, a palavra TOD. O T é de tetraedro. Tetra é 4, então tem 4 faces. E são 4 faces triangulares. Lembre-se que a partir da quantidade de faces e o tipo de face, é possível encontrar vértices e arestas que ele vai possuir. O H é de hexaedro, hexa 6, são 6 faces quadrangulares. O de octaedro, 8 faces triangulares. D de dodecaedro, que são 12 faces pentagonais. E o I, por fim, é de icosaedro. Icosaedro tem 20 faces triangulares, assim como você estudou em polígonos. O icoságono tem 20 lados. Vamos ver esses 5 poliedros aqui nos próximos slides. Primeiro, tetraedro regular. Como o nome fala, tem 4 faces. São faces triangulares, como você pode observar, e as propriedades que envolvem, então, os poliedros de Platão são aquelas 3. Euleriano, pode aí fazer a conta, vamos fazer amor a 2, vai dar certo. 4, 4 dá 8, é 6 mais 2. Segunda propriedade, mesma quantidade de arestas em cada vértice. Olha para a tela, olha o mouse. 3 arestas nesse vértice, 3 arestas neste vértice e 3 arestas aqui também. E a terceira propriedade é que sempre ele vai possuir a mesma quantidade de arestas em cada face. Como são 4 faces todas triangulares, então também está satisfeita a terceira propriedade. Hexaedro regular, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. É o famoso cubo, o hexaedro regular. Mesma quantidade de arestas em cada vértice, mesmo tipo de face. Octaedro regular, que lembra aquele balãozinho de São João, ele apresenta 8 faces triângulos cada vez, 12 arestas no total. Dodecaedro regular, ele apresenta 12 faces, e as faces são pentagonais, veja só. É um poliedro de Platão que possui 5 arestas em cada face. 20 vértices e 30 arestas no total. Icosaedro regular apresenta 20 faces triangulares, 12 vértices, 30 arestas. Repare que em cada vértice aqui nós vamos encontrar agora 5 arestas. Resumindo o assunto poliedros de Platão, eles são apenas 5, formam a palavra TOD. Para você guardar o tipo de face que ele tem, você pode colocar o número 3 no T, o número 3 no 8 e o número 3 no I, né? 3, pula 1, 3, pula 1, 3. Aí aqui você põe 4 e 5. Então, tetraedro regular, faces triangulares, hexaedro, faces quadrangulares, octaedro, face triangular, dodecaedro, face pentagonal e icosaedro, face triangular. Aqui foi o professor Val,
se inscreva no canal. Obrigado. Um abraço. E aí, gente? Deu para pegar alguma coisa? Ficou muito ruim? Meninos, deu para assistir? Eu vou enviar o Deu. vídeo para vocês depois, para vocês verem a animação e tudo. Vejam bem. Ok. Os poliedros regulares, eles são essenciais, né? Muito importante para a gente lembrar. Só são 5 que tem. O próprio nome está dizendo. As características dele, as propriedades. São regulares porque seus lados são iguais. São formados por faces. Todas elas regulares. Então, veja. Ele possui 4 lados. O primeiro que a gente estuda é o tetraedro, formado por triângulos. Depois vem o hexaedro, que é o cubo que a gente conhece, formado por quadrados. Depois vem tetra, hexa, octaedro, de 8, né? E aí vem o dodeca e o icosa. Sempre se você lembrar disso, tetra, hexa, octa, dodeca e icosa. Se você lembrar disso aí, você vai pegar os prefixos e não vai esquecer dos poliedros regulares, que são os chamados poliedros de Platão, são os poliedros que possuem todas as dimensões iguais, com as características que foi estudada agora pelo vídeo. Eu vou continuar aqui a nossa projeção para a gente dar andamento à nossa aula. Quando chegar aí, vocês me avisem, por favor. Tá dando para ver? Sim. Pronto, tá eles aqui. Existem apenas 5 poliedros, todos eles estão aqui. E se um poliedro convexo possui todas as faces formadas por polígonos regulares e congruentes, eles então são chamados de poliedros regulares. Regulares, lados iguais. Congruentes, também todos iguais. E aqui eu trouxe para vocês umas questões do Enem que exploram o conteúdo que a gente está vendo agora. Eu sei que essas questões são muito conhecidas por vocês, mas é importantíssimo que a gente faça uma releitura delas, porque vai acontecer, em quase todas as provas já aconteceram, de aparecer 2 ou 3 questões de geometria espacial de posição. Por exemplo, vejamos essa questão aqui. É uma questão do Enem de 2014. O acesso entre 2 andares de uma casa é feito através de uma escada circular, ou seja, escada caracol, que está representada na figura, representada pelos 5 pontos A, B, C, D, E, sobre um corrimão que está igualmente espaçados e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Então, olha só, o ponto P, A e E é uma reta só. O que isso significa? Significa que se eu traçar a reta ligando o E para o A e para o P, ele vai ficar uma reta ortogonal, vai ficar aqui um ângulo reto. Ó. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão, do ponto A até o ponto E. A pessoa vem andando e segurando no corrimão. A figura que melhor representa a projeção ortogonal, eu só trouxe essa questão mais para mostrar para vocês essa colocação aqui, ó. Projeção ortogonal sobre o piso. Muita gente, quando foi fazer essa prova, eu lembro, que errou porque não lembrava o que era projeção ortogonal. A projeção ortogonal é a marca que é feita no chão, no piso. Então, se eu vou dar uma volta na escada, fazendo uma projeção sobre o piso, que é plano, eu vou formar ângulos retos na parte de baixo. O caminho percorrido pela pessoa é... Então, vejam bem, gente. Para fazer esse estudo, bastava você projetar os pontos formando retas com o chão. E indo até o ponto que ele necessita, que é o ponto E, a figura nos mostra no chão um círculo. Então, a letra A não poderia ser, porque a letra A só faz um caminho pela metade. A letra B é uma curva. Aí vejam a letra C. Essa questão aqui, o gabarito dela é letra C, porque o corrimão ele vai fazer esse percurso aqui que eu vou tentar fazer com vocês aqui. Ó. É isso aqui. Ele não fecha a circunferência. Mas não vai aparecer no chão a projeção como se a curva fosse fazendo um E, como essa, ou como a letra D. Deu para compreender mais ou menos? Sim. Sim.
terceiro ano, por favor, atenção. Uma questão que é só de alternativa. Não precisa fazer cálculo, geometria espacial com a linguagem matemática. Deu para compreender? Quando vier projeção ortogonal, faz as retas, formando ângulos retos na parte de baixo, perpendicular, e vê qual vai ser a sombra ou o desenho que vai ficar no piso. Beleza? Agora veja, mais uma questão também que explora esse conteúdo. É uma questão do Enem 2016, que eu acredito que vocês também conheçam ela. Os alunos de uma escola utilizaram as cadeiras iguais às figuras para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardar. Depois de guardado, os alunos observaram, fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. Então, vejam bem, qual é o esboço obtido pelos alunos? Esse tipo de cadeira aqui, quando eles projetassem, fechou. Quando fechar essa cadeira aqui, a vista lateral é a vista que vai estar o braço. Então, aqui é a vista frontal. Se eu quero a vista de cima e aparecer só um retângulo aqui, ó. Se eu quero a vista de baixo e aparecer também só um retângulo nessa parte aqui de baixo, ó. Agora, a vista lateral é depois que você fecha e encontra os dois braços. Observe que nessa parte aqui de baixo tem uma trave. E essa trave aqui já nos faz descartar a letra A letra B e a letra D, que não possui a travezinha que tem na parte de baixo da cadeira. Ficamos para nós apenas a letra C e a letra D. Aliás, a letra E. A letra E não pode ser, porque, ó, gente, tem uma trave formando um X. E na lateral não existe isso. Esse X é apresentado na parte frontal. Então, o gabarito dessa questão também é letra C. Uma questão também que a gente precisa ter um pouco de atenção, simples, mas muita gente errou. Alguém quer comentar? Não. E aqui, para fechar, eu trouxe mais uma questão do Enem 2016, explorando os poliedros de Platão. Vou dar um tempinho para vocês lerem, tentar montar ela aqui no quadro, para a gente chegar à conclusão, beleza? Beleza. Os poliedros de Platão são poliedros convexos, cujas faces são todas congruentes a único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes, e cada aresta é compartilhada por apenas duas faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Até aí é só informação. Você não vai precisar de nada que está escrito nesse texto para resolver essa questão, somente do suporte dele aí, da pergunta, ó. Como todo poliedro convexo, sólidos de Platão, respeita a relação de, olha, ainda colocou vértice menos aresta mais face igual a 2. Ora, nesse instante nós vimos que a relação de Ore é o número de vértices mais face igual a aresta mais 2. Ele simplesmente isolou as arestas, trazendo para o outro lado, o outro membro da equação, com sinal trocado, mas a relação continua a mesma. Em que vértice, aresta e face são os números de VF e A é o número de vértice, aresta e face desse poliedro. Em um cristal cuja forma é a de um poliedro de Platão e as faces são triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Vamos tentar fazer? Nós vamos ter aí, eu vou copiar aqui as alternativas, enquanto vocês tentam fazer. Alguém já fez essa questão, gente, antes? Não. Nós vamos tentar, para a gente fechar? Por favor. Menos 4F igual a 4. 2B menos 2F igual a 2B menos F igual a 4. 2B mais F igual a 4. 2B mais 5F igual a 4.
Muito bem. Alguém já conseguiu chegar aí na resposta? Eu vou parar a projeção. Já deu para copiar aí os itens, as informações? Parar a Sim. projeção para a gente responder, tá bom? Tá. Tá, então vamos lá. Pronto. Primeira coisa que a gente vai observar. A questão falou que é um poliedro de Platão. Então, vale a relação de óleo. Ele não nos deu valores nem para vértice, nem para face, nem para aresta. Mas tem uma observação que ele diz que as faces são triangulares. E as alternativas estão em função de quem? De faces e vértices. Eu não posso utilizar as arestas. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui nós vamos trabalhar com polinômio. Nós vamos fazer com que as arestas fiquem em função do número de faces. Porque nesse instante a gente estudou que para encontrar as arestas, eu preciso do número de face, a forma dela, dividir para 2. Então, o que eu vou fazer? Olha só. O número de aresta vai ser igual às faces que são triangulares, então 3F, dividido para 2. Dessa forma aqui, eu vou substituir a aresta por 3F dividido para 2, porque as faces são triangulares. Aí eu utilizo aqui, dos meus conhecimentos de álgebra, e substituindo, nós vamos ter vértice menos 3F sobre 2 mais F igual a 2. Como aqui é uma equação, e eu ainda não cheguei em nenhuma das alternativas, então eu vou continuar resolvendo minha equação. Aqui tem denominadores diferentes, vou calcular o MNC. 2 para 1, 2 vezes V, 2V. 2 para 2, 1 vezes 3F, 3F. 2 para 1, 2 vezes F, 2F. 2 para 1, 2 vezes 2, 4. Após fazer isso, eu vou cancelar o denominador e trabalhar apenas com o meu numerador. O que eu vou ter? 2V menos 3F mais 2F menos 1F igual a 4. E eu vou ver se eu tenho essa relação, que é a letra C. Uma questão que trabalha geometria espacial, conhecimento dos poliedros de Platão, relação de Euler e polinômio. Agora eu queria ouvir vocês, galera. Querem perguntar? Querem comentar? Fiquem à vontade. Vamos, meus anjos. Perguntas? Ninguém vai comentar nada? Vamos, terceiro ano. Participa, gente. Então tá, gente. Vocês que mandam. Eu queria dizer para vocês aqui que a gente vai passar esse mês de outubro inteiro estudando geometria espacial. Provavelmente a gente vai estudar essa semana e na próxima semana a atividade, e na outra a gente já vai aprofundar os conceitos de volumes e áreas das figuras geométricas espaciais, poliedros, prismas e pirâmides, depois os corpos redondos. Aí os nossos próximos assuntos são análise combinatória, probabilidade. Para o quarto período, que a gente já está fechando o terceiro período. E a participação de vocês é muito importante, vocês precisam estar em sintonia conosco, tanto porque a gente sabe das nossas dificuldades, por causa do ensino remoto e tudo, e eu gostaria muito que vocês me procurassem quando vocês precisassem para resolver uma questão, para tirar alguma dúvida. Não se ausente, não, nós estamos à disposição de vocês. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Quer fazer pergunta? Eu vou disponibilizar o material para vocês logo mais, enviar o vídeo dessa aula, caso eu consiga, e pronto. E aí, alguém quer comentar? Cícera, bom dia. Eu não Diga. participei antes porque estava na reunião, viu? Tá bom. Galerinha, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou disponibilizar, a aula a gente está gravando, viu, Elias? Certo. Fala, Humberto. Não, eu só queria agradecer mesmo. A aula foi muito boa.
Obrigada, Humberto. Eu estou tentando, gente. É muito, muito difícil. Não precisa eu dizer isso. Toda aula eu vou dizendo isso para vocês. Para mim é muito difícil. Porque eu sou muito do toque. Eu gosto muito de gente. Mas a gente tem que seguir o que está à nossa disposição. Então, um grande beijo. Desculpa mais uma vez. Mais tarde a gente disponibiliza e eu espero que eu contribua com vocês. Se precisarem, eu estou à disposição de todos. Não se esqueçam, de todos. Tá bom? Beijo, obrigada. Fique com Deus. Tchau.